vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre A Filha Primitiva, livro da Vanessa Passos, que foi uma das minhas melhores leituras de 2025 e nós estamos ainda em fevereiro. Tá bom pra vocês? Porque pra mim tá excelente! E assim, foi um livro, gente, que me pegou muito desprevenida. Eu não fazia muito ideia do que se tratava esse livro, porque eu tenho essa mania de ler livros sem ler sinopse nem nada. E assim, gente, que livro doloroso! Sério, que livro doloroso. Eu amo esse quadro de livros fora da maternidade. São livros que me tiram do meu conforto, são livros que, cara, me fazem enxergar a maternidade como algo real, sabe? Não somente como algo idealizado, como algo, ai, frufru, que as pessoas pregam sobre a maternidade. É sempre uma coisa muito seca, muito direta, muito crua, muito nua. E esse livro não poderia ter sido diferente. Só que ele é muito forte. Ele é um livro muito forte. Ele foi um livro que me pegou um pouco desprevenida, justamente por não estar imaginando exatamente o que seria a história. O livro se passa, né, aqui no Brasil, se passa lá em Fortaleza, Pernambuco, eu acho, se eu não me engano. E conta a história, né, de 3 gerações. Da avó, da filha e da filha. Da filha dessa mulher e da neta, né, que seria a terceira e a nova geração. E assim, nesse livro é muito complexo porque nós não temos os nomes dos personagens. Isso já começa assim. A mãe, né, da mais nova, ela sempre se refere à filha como a menina, a criança. Ela nunca a trata pelo nome, ela nunca tem esse carinho por ela e a gente nunca entende o porquê, do porquê ela ter tanta raiva dessa criança, o que está acontecendo ali. E aí a gente entende que, né, conforme a gente vai lendo o livro, que tudo ali é muito cíclico, né? Infelizmente, todos os acontecimentos devastadores acontecem com as mesmas mulheres, né? É um livro muito forte, é um livro que fala, além da maternidade, né, fora do arco-íris, fala sobre culpa, fala sobre ódio, fala sobre abuso também. E, assim, conforme a gente vai lendo, tem uns momentos que você vai ficando tipo assim, o que tá acontecendo? E quando você entende o que tá acontecendo, você nem precisa pensar muito, pra ser bem sincero, sobre o que tá acontecendo. Considerando que é uma mulher, né, que tá aí em uma situação de vulnerabilidade, você não precisa nem pensar muito o que tá acontecendo. Você pensou um cadinho, você já descobre o que aconteceu ali com essas 3 pessoas. E é muito forte, assim. E conforme você vai lendo, você vai... Gente, sério, vai te destruindo, sabe? Eu tava lendo, aí chegou na parte em que a avó, né, leva a filha, né, que é antes de ser avó, pro trabalho, porque ela não tem com quem deixar, ela não pode fazer nada, ela tem que levar a criança. E aí ela é uma empregada, ela é uma doméstica, na casa de uma família branca, rica, aquela história de sempre. E aí nisso, o cara, o patrão, chega, vê a menina e abusa da menina. Tudo bom pra vocês? E aí, assim que a história vai se desenrolando, né? E essa mulher também, a que é a avó, a primeira, né, da geração, ela não conta pra filha quem é o pai dela. E durante todo o livro, né, essa mulher, ela fica numa revolta, porque ela quer saber quem é o pai dela, ela quer conhecer a história dela, ela fica com muita raiva da mãe dela, ela faz coisas terríveis, assim, ela ameaça a própria filha pra tentar, tipo, chantagear a mãe, numa tentativa de saber quem é o pai dela. E aí, é claro, a mãe conta, não é uma história nada agradável, né, do quem é o pai dela, como que isso aconteceu, mas é uma história que a gente já consegue imaginar, né? Então, assim, é uma história bem dolorosa, mas não é uma história muito distante, sabe? Se você parar pra pensar, tem muitas e muitas mulheres até hoje, tipo, do nosso convívio, que possuem uma história muito parecida com essa. Não necessariamente em não querer falar sobre o pai, não necessariamente, mas, tipo assim, é muito fácil ter mulheres que levam os filhos para o trabalho e essas crianças são abusadas lá. É muito fácil o seu marido abusar de você também. A história que ela é muito real, ela pode estar acontecendo aqui do nosso lado, sabe? E isso é muito triste, né? Porque é uma história da maioria das mulheres, sabe? E eu fiquei pensando muito sobre esse livro, porque ele não foi nada do que eu esperava. E tem um momento também que me dá... O único conforto que eu tive nesse livro foi o momento em que a filha, né, a do meio, a protagonista, que ela vê a filha dela em uma situação de vulnerabilidade. E ela não gosta da filha dela, justamente pelo histórico e tudo mais. Ela não gosta da filha dela.
Só que a filha dela tá em uma situação de vulnerabilidade, uma situação que ela mesma passou em um mercadinho com um cara lá. E aí ela fala, tipo assim, olha, se você encostar na minha filha também, eu te mato. E, tipo assim, foi o único momento que eu senti, tipo, ok, sabe, um conforto, talvez venha uma redenção aí pra protagonista, mas não veio. Não veio a redenção. E eu só sei que eu chorei muito no final desse livro. O final desse livro chegou e eu não tava nem esperando. Quando eu vi, eu já tava, tipo assim, me debulhando em lágrimas. E ele foi um livro que eu li, tipo, muito rápido, ele é muito curtinho. Eu consegui ler em, tipo, em 1 hora, assim. Mas a que custo, sabe? É aquele livro que você lê rápido, mas você leva uma vida inteira pra superar. Basicamente é ele. E assim, eu não tenho muito o que falar muito sobre esse livro. Ele é um livro, além disso, sabe? Além de ser um livro duro, um livro bem difícil de ler, principalmente se você for mulher. E assim, eu não sou mãe, mas eu tenho muita vontade, mas ao mesmo tempo eu fico com muito receio de ser mãe e ser mãe de menina. É uma coisa que a gente não consegue escolher. E eu tenho muito medo do que poderia acontecer com essa menina solta no mundo, sabe? Eu tenho muito essa preocupação, e olha que eu nem sou mãe ainda. Então, eu tenho muito medo também de ter uma filha e ela passar por uma coisa dessa, sabe? Porque, cara, é isso. E nesse livro, como mostra, sabe, uma coisa muito geracional, eu fico pensando, cara, imagina se acontece com a minha geração também, sabe? Porque eu não sei se aconteceu com minha mãe, mas aconteceu comigo. E se acontecer com minha filha também. Então, é uma coisa que eu tenho muito, muito medo, assim. E principalmente dessa parte do estupro meio velado também, né? Aquela coisa do tipo, ah, ele é meu marido, ele é meu namorado, sabe? Continua sendo um ato de violência de qualquer forma, sabe? E eu acho que a gente, hoje em dia, né, dá mais visibilidade pra isso, a gente fala mais, a gente explica mais. Só que ainda assim, gente, é uma coisa que me assombra muito. Mas é esse o vídeo de hoje, eu também não vou me estender muito. A minha única recomendação é leiam esse livro. Vai ser um soco no estômago? Vai ser um soco no estômago, mas ele é um livro muito necessário, ele é um livro muito forte e precisa ser lido por mais pessoas. Eu sei que ele já ganhou alguns prêmios, né? E totalmente merecido, assim. Ele é um livro, cara, muito, muito forte e traz reflexões, assim, importantíssimas. Então, fica aí a dica de um livro que com certeza vai ser 5 estrelas na sua lista. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!